Boas tardes. Já temos aqui o primeiro, Jaime Malagueta is watching. Jaime Malagueta. Esse nome Malagueta é um nome familiar. Condições de som, de luz, o que vocês acham? Estão boas? Som e luz estão boas? Alguém pode escrever aí? Muito bem. Vamos iniciar, pelo menos quando tivermos os primeiros 1000 internautas, 1000 seguidores aqui conosco, podemos iniciar. Hoje temos coisas muito boas para falar. Muito bem. James, Lucas, Adolfo, Inácio. Estás ligado? Também estou ligado contigo. Grande abraço da Joana, Julião, Mangue, Mohamed Bashir, is watching. Está aqui conosco, Mohamed Bashir. Último Moçambique. Hilário Simbine, Ilídio Samo, Elias Muniz. Muito bem. Uma boa tarde para vocês todos. Bom. Muito bem, já estamos próximos dos 1000 internautas. Ok. Muito bem, agora estamos já com 1100 internautas. Bom, faz uma coisa simples. Você que já está ligado a esta live na página oficial de Venâncio Mondlane, você que já está ligado a esta página, você que já está ligado a esta live, vai fazer uma coisa bastante simples, que é convidar 30 amigos para se juntarem também a esta live, para terem estarem aqui conosco, termos o privilégio de partilhar o que queremos partilhar hoje. 30 amigos. Chama agora, manda 30 amigos, convida 30 amigos, convida 30 colegas, convida 30 vizinhos, convida 30 primos, convida 30 primas, convida também 30 colegas, convida aí 30 curiosos, convida aí 30 moçambicanos e moçambicanas, convida aí 30 revolucionários, convida aí 30 moçambicanos que desejam, de fato, que Moçambique seja uma grande nação como merece ser. Então convida aí, convida 30 pessoas, 30 grupos, envia 30 e-mails agora para nós iniciarmos a nossa live. Faz isso exatamente agora, faz isso já, faz agora. Faz isso agora. Muito bem. Bom, já estamos já 2000 visualizações em simultânea. 2000 pessoas a ver a live neste momento. Caros amigos, hoje, eu estou a dizer para chamar 30 pessoas porque eu coloquei, fiz um post na semana passada em que muita gente estava expectante, estava curiosa em saber exatamente o que significava aquele post. Então, é hoje que eu vou falar desse post. É por isso que eu estou a dizer que não podes deixar os teus amigos de fora, não podes deixar os teus colegas de fora, não podes deixar os teus parentes de fora, não podes deixar a tua malta de fora. Porque hoje é que eu vou falar sobre este assunto que, praticamente, desde a semana passada,
mobilizou muitos comentários, foram mais de 20 mil comentários, foram mais de 2 milhões de visualizações a esse post. Então significa que as pessoas interessaram-se e têm o direito de saber exatamente o que o Venâncio queria dizer com aquilo. É hoje que eu vou dizer isso. Portanto, chama as pessoas para virem para aqui. E os que estão em alguns programas que não são assim tão construtivos também, chama essas pessoas para virem para aqui, tá bem? Chama as pessoas para virem para aqui. Bom, caros amigos, é hoje que eu vou fazer um anúncio de algo que penso que vai mudar a história deste país. Vai mudar a história política deste país, vai mudar a história jurídica deste país, vai mudar a história institucional deste país, vai mudar a história partidária deste país, vai mudar a história social deste país. Mas antes de mais, temos que agradecer ao Abba Pai, temos que agradecer ao Pai da eternidade, temos que agradecer ao Pai Celestial, que pelo Evangelho glorioso de Jesus Cristo nos permite estar aqui hoje e mostrar-nos as grandezas enormes do nosso próprio chamado, do nosso próprio propósito. Que toda a gente que está ligada a esta live e todos que possam ver depois possam ser tremendamente abençoados, tremendamente esclarecidos, tremendamente informados e transformados profundamente no seu ser. E que essa luz enorme, cada vez mais intensa, que está aproximando-se de Moçambique e que está dissipando as trevas que cobrem esse nosso país, que essa luz definitivamente tenha sucesso. Ilumine o nosso país e torne Moçambique uma das maiores nações do mundo. Amém. Bom, caros amigos, hoje vamos anunciar exatamente o que o Venâncio Mondlane queria dizer com algo inusitado, inédito, algo que ia ser anunciado que havia de deixar os teus cabelos de pé. E para os meus cabelos não ficarem de pé, por isso que eu aparei um pouco os cabelos, né? Por isso que agora reduzi o volume, porque o assunto é sério. Então você arranja uma forma de se sentar como deve ser, sente-se aí na sua cadeira, sente-se aí na sua poltrona, refastela-te muito bem, porque vou dizer algo que há de mudar a história deste país, que há de mudar, digamos, a política deste país e que vai mudar o curso dos debates. A partir do que vou dizer hoje, fica atento a todas as redes sociais, a todos os debates televisivos, todos os debates na mídia vão centrar-se neste assunto. E tudo quanto aconteceu antes, como alguns acontecimentos que há pouco tempo tiveram lugar, todos esses acontecimentos, certamente que eles vão ficar, em certa medida, um pouco apagados. Né? Deixa-me só aqui acertar alguma coisa para melhorar também a qualidade da nossa imagem. Vamos acertar a qualidade da nossa imagem. Houve aqui uma variação da internet, mas penso que sim. Vamos aqui melhorar a nossa imagem. Muito bem. Bom, mais do que isso, parece que não conseguimos. Mas está bem. Bom, caros amigos, então, hoje, nós vamos falar exatamente do que significava aquele post que eu fiz e que disse que a história do país, que a história de Moçambique havia de sofrer um ponto de interseção muito interessante. E o que é que realmente aconteceu? O que é que realmente eu queria dizer com aquele post? Bom, primeiro, vamos fazer uma brevíssima análise, né? Houve aqui um corte de energia, por isso que agora até estou com sombras no meu fundo, mas não tomem-se a sério. O que importa é a mensagem que nós queremos transmitir hoje. Portanto, o que é que nós
queríamos dizer com aquele meme, ou com aquele post. Primeiro, deixa-me fazer um pequeno comentário sobre a questão ligada ao recente e muito badalado da reunião de quadros, muito badalada recentemente do Partido Frelimo. A primeira coisa que eu queria dizer, muito simples, tinha que fazer algum comentário sobre isso. O primeiro comentário que eu queria fazer é que nós, moçambicanos, temos que estar bastante atentos e não podemos nos deixar levar, nem podemos nos deixar manipular por meras palavras de ocasião e meras palavras cujo conteúdo é o conjunto vazio. Então, nós estamos todos a comentar em todos os círculos a dizer que existe a tal boa nova. Que a boa nova, que a Frelimo não tem corruptos, que a Frelimo não tem traficantes de drogas, que a Frelimo não tem bandidos, que a Frelimo não tem aqueles que estão a sangrar o tesouro público, aqueles que levaram o país à miséria. Primeiro, quero dizer-vos uma coisa. Há um estudo do Banco Mundial, do Banco Africano, desculpa, é um estudo do Banco Africano, que diz que a corrupção em Moçambique de 1975 até 2024, o valor que se perdeu, a massa monetária que se perdeu para a corrupção em Moçambique, foram 50 bilhões de dólares. Escuta muito bem o que estou a dizer. Foram 50 bilhões de dólares. 50, esse é um estudo do Banco Africano que fala de Moçambique. Desde a nossa independência, foram 50 bilhões de dólares perdidos à corrupção. Quem é o responsável número 1 desse dinheiro que foi desviado para a corrupção, para o bolso de algumas pessoas? Não é mais, não é menos do que o próprio Partido Frelimo. É o próprio Partido Frelimo que é o responsável por 50 bilhões de dólares perdidos para a corrupção nos últimos 50 anos deste país. Primeiro ponto. Segundo ponto. Um estudo ainda mais recente do CIP e de uma organização internacional que se chama CMI, que fez a avaliação da corrupção só no período de 2002 até 2014. Antes do problema das dívidas ocultas. Só de 2002 a 2014. Valores perdidos para a corrupção foram 4,9 bilhões de dólares. Depois, tivemos as dívidas ocultas a partir de 2015. Temos de distinguir uma coisa. Uma coisa é dinheiro roubado. Dinheiro roubado. Roubo direto de dinheiro. Outra coisa é os custos econômicos da corrupção. Atenção. Dois conceitos. Uma coisa é roubar dinheiro, tirar dinheiro do tesouro. Outra coisa é o custo econômico da corrupção, que é muito mais grave do que roubar dinheiro. Por exemplo, dinheiro roubado, dívidas ocultas, cerca de 2,5 bilhões de dólares. O custo econômico das dívidas ocultas foram avaliadas recentemente 11 bilhões de dólares. Portanto, a pessoa pode roubar 2 milhões de dólares, mas o custo econômico desse roubo ser de 10 bilhões de dólares. Isto aqui é muito importante nós avaliarmos. Um dia vamos explicar o que isto representa. Só as dívidas ocultas hoje, o custo econômico das dívidas ocultas foi de 11 bilhões de dólares. Só com as dívidas ocultas. Quem é o culpado? Quem é o engendrador? Quem é o promotor de tudo isso? Partido Frelimo. Portanto, 50 anos desgraçando o país, 50 anos levando o país ao abismo, 50 anos levando o país à miséria,
não são simples palavras de ocasião que não têm conteúdo, que tem que nos impressionar. Este partido, como eu disse, é uma muralha sinistrada. Neste momento, não interessa se o discurso é um discurso motivador, se é um discurso populista, se é um discurso entusiasta, não interessa o tipo de discurso, o tipo de palavras que utilizar. A verdade é que este partido, Frelimo, está sinistrado. É uma muralha sinistrada. Não tem reparo neste momento. E o que fizeram, nós temos que avaliar ao longo deste período todo. Foram 50 anos de total miséria, desgraça. Foi 50 anos de total pobreza, humilhação, dilapidação do tesouro público, humilhação deste povo ao extremo. É isso. Então, aparecer agora o senhor Domingos Tivan, que está sendo muito comentado, que foi diretor das alfândegas no período 2007 até 2013, a dizer que chegou à altura de desvendar ou tirar o véu e fazer um discurso tão bonitinho como aquele, e as pessoas a baterem palmas. Mas a baterem palmas para uma manipulação. A baterem palmas para o exercício de atirar areia aos olhos do povo. Porque o senhor Domingos Tivan, deixa-me só dar dados, para não dizer que estou aqui a falar ao acaso. Há 2 relatórios, eu os li na altura que eu era comentador de televisão. Esses relatórios também para já não se fazem mais. Relatórios de governação e corrupção em Moçambique. O relatório foi feito em 2005. Atenção, preste atenção no que vou dizer agora. O relatório foi feito em 2005 sobre governação e corrupção em Moçambique. As alfândegas estavam em 3º lugar nas instituições públicas mais corruptas do país. Primeiro era a polícia, PT, depois era alfândegas. Esse é um estudo feito em 2005 sobre governação e corrupção. Em 2010, alfândegas, que em 2005 era a 3ª instituição mais corrupta do país, em 2010 passou a número 1 da instituição mais corrupta de Moçambique. Quem era o diretor-geral? Era exatamente este senhor Domingos Tivan. Estou a trazer dados inquestionáveis e não estou a trazer aqui retórica, não estou a trazer aqui politiquice, não estou a trazer aqui jogo de palavras, não estou a trazer aqui trocadilhos, não estou a trazer aqui figuras de retórica ou figuras de estilo. Estou a trazer dados, fatos. Quem era, em 2010, diretor-geral das alfândegas, Domingos Tivan. Quando as alfândegas passaram à instituição mais corrupta do país. Era ele, o diretor-geral. E é nessa altura também que ele começa a fazer o seu vastíssimo património. Deixa-me só partilhar aqui uns dados convosco. Há uma coisa que chamou-se de Wikileaks. Ficheiros secretos. Havia aqui um encarregado de negócios norte-americano que libertou muitos ficheiros de Moçambique, chamados SDLG. Esses ficheiros secretos chamados de Wikileaks haviam, digamos, capítulos ou subficheiros que falavam exatamente de Domingos Tivan. Dos grandes níveis de corrupção deste senhor, das chantagens que muitos empresários eram submetidos para fazerem fuga ao fisco, mas pagarem por fora. E nesse ficheiro do Wikileaks ele é indicado como uma das pessoas mais corruptas que este país já teve. Quem quiser vai buscar os ficheiros do Wikileaks, estão lá os dados que indicam que eram dos senhores mais corruptos deste país. Portanto, o testemunho dele não pode nos enganar. É apenas palavras de ocasião, tentativas de atirar areia aos olhos do povo. O que conta é aquilo que eu disse.
a instituição Frelimo, no geral, ela própria é responsável da corrupção que, neste momento, é um grande cancro, uma gangrena neste país. A Frelimo é responsável do subdesenvolvimento, da miséria, do descaminho em que Moçambique se encontra hoje. Com 50 bilhões de dólares de corrupção desde a independência até hoje, Moçambique já poderia ter uma linha férrea com um comboio de alta velocidade que ligasse Maputo a Cabo Delgado. Moçambique já podia ter uma banda de fibra óptica em todo o trajeto norte, sul, este, oeste. Moçambique hoje já teria pelo menos 3 hospitais regionais superiores ao Hospital Central. Moçambique hoje já teria, sem sombra de dúvida, pelo menos 3 a 4 hospitais universitários. Moçambique hoje já teria melhores níveis de educação, teria melhores níveis de saúde, melhores níveis de proteção social. Moçambique hoje não estaria, digamos, listado entre os países mais pobres do mundo. Isto é, hoje é o segundo país mais pobre do mundo. Portanto, a classificação em que nós estamos de segundo país mais pobre do mundo deve-se exclusivamente a um partido. E esse partido chama-se Partido Frelimo. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Se tivéssemos que atribuir uma medalha no pódio daqueles que são peritos em desorganizar um país, certamente que a Frelimo estaria no pódio olímpico dos 3 maiores. Aí poderíamos até colocar a medalha merecida ao Partido Frelimo. Penso que essa medalha devia ter sido oferecida durante essa reunião de quadros como um dos premiados entre as instituições do mundo que melhor sabem desorganizar um país, que melhor organizados são para desorganizar uma nação. Esta é a abordagem que eu quero fazer. O próprio Daniel Francisco Chapo, que fala da Boa Nova, que não sabemos qual é que é, portanto, não anunciou nenhum programa para Moçambique, não anunciou nenhuma ideia concreta para tirar o país na desgraça em que se encontra, não anunciou nenhuma política pública relevante e estruturante para Moçambique. Ele próprio, que está falando da corrupção, foi indicado, e o estudo do CIP indicou isso, que é acionista de 6 empresas, das quais 3 empresas nunca pagaram impostos ao Estado. E ele foi chamado, esse artigo saiu, até hoje, foi desafiado várias vezes para vir se pronunciar publicamente porque que ele é acionista de empresas que não pagam impostos ao próprio Estado. Nunca falou disso. Até hoje. Está impávido e sereno. Qual é a moral que esse senhor tem para vir falar de combate à corrupção? Qual é a moral que esse senhor tem de vir anunciar qualquer boa nova? Não há. Portanto, ele não tem nenhuma ética, não tem nenhuma, digamos, autoridade moral para vir anunciar qualquer combate efetivo à corrupção. Porque ele próprio, nas coisas menores, que é o fisco, não conseguiu, em público, dizer que sou acionista da empresa 1, 2, 3 e 4, pagou-se impostos X ou não se pagou e por que razão. Nunca fez, nunca conseguiu fazer. Então o que se espera dele? 0. Caros amigos, finalizo este tema dizendo uma coisa só simples. Não há nenhum combate à corrupção que há de vir. Não há nenhum desenvolvimento que há de vir. Não há nenhuma mudança estrutural que há de vir a partir daquela reunião. O que aconteceu foram determinados corruptos que procuraram lavar a sua imagem sujando outros corruptos. Isto é, o roto falando mal do rasgado. É o que eu posso dizer. Portanto, todos que falaram, na verdade, são indivíduos que têm rabo de palha, têm telhados de vidro. É o roto a tentar falar mal do rasgado. É o corrupto a tentar sujar a cara do outro corrupto. Não tem problema, não tem alternativa de mudança.
Caros amigos, agora vamos ao que interessa. Chamar aí os teus amigos, eu quero dizer agora aquilo que é a mensagem central da nossa live. A mensagem central da nossa live de hoje é a seguinte. Eu tenho aqui, como vocês sabem, em 2024, concorri às eleições presidenciais. Vocês não têm dúvidas, ninguém tem dúvidas, que eu ganhei as eleições presidenciais. Daí que o nosso advogado, o advogado do povo, Elvino Dias, estava a preparar o recurso para o Conselho Constitucional e é assassinado com 25 tiros, exatamente porque não queriam que ele submetesse o recurso ao Conselho Constitucional e que se pudessem desvendar todos os esquemas da fraude que foi feita em 2024. Nessa altura, vocês sabem, todos os episódios que aconteceram a seguir. Voltei ao país sob risco, mas assumi que ia voltar ao país em 2025, em dia 9 de janeiro de 2025, para começar um novo projeto político, recomeçar a minha luta por este povo, que não podia abandonar este povo. E, como vocês sabem, que o Partido Frelimo, exatamente, que diz que tem muitas atribuições, muitas qualidades, muita experiência, isto, aquilo, assado, mas não consegue jogar limpo no campo. É por isso, para fazer a reunião de quadros, tinham que fazer o quê? Tinham que fazer, atacar o Ana Mola a comemorar o seu primeiro aniversário em Quelimane, pura e simplesmente porque não conseguem jogar limpo, não podiam fazer a sua reunião de quadros em Chimoio, Ana Mola fazer o seu aniversário, a sua celebração do seu aniversário em Quelimane. Não querem um jogo limpo. Então tinham que usar as armas para atacar o Ana Mola em Quelimane. É por isso que continuam a fazer uso das armas. Ainda ontem, há 2 dias, o MC Bandeira esteve em Memba a fazer uma grande marcha com a população. Dia seguinte, já mandaram os esquadrões da morte para a casa do nosso coordenador distrital, o Arlindo. E o Arlindo, neste momento, o nosso coordenador distrital de Memba, está, neste momento, em parte incerta. Porquê? Foi uma marcha de sucesso, um grandíssimo sucesso, sem precisar pagar combustível aos motociclistas, sem precisar comprar pessoas com bebidas, com comidas, com camisetes, sem precisar corromper a consciência de ninguém. Fizemos uma grande marcha em Memba. E aí está. Agora estão a perseguir o coordenador distrital porque não conseguem jogar limpo. Tal qual aconteceu também em Chimoio. Nós fizemos a nossa tomada de posse dos coordenadores provinciais do Ana Mola em Chimoio. O coordenador era o Anselmo Vicente. Fizemos um grande evento em Chimoio, jamais visto, sem precisar comparar a ninguém. Pessoas que estavam lá alegres, pessoas que estavam lá de coração, pessoas que estavam lá voluntariamente, pessoas que estavam lá entregues com alegria. E, como não conseguem jogar limpo, então mandou-se assassinar o Anselmo. É por isso que nós temos a grande campanha Quem mandou matar Anselmo Vicente? Foi assassinado. Estamos agora a fazer uma campanha de nível nacional com um banner que está lá escrito Quem mandou matar Anselmo? Esse banner passou pela cidade de Maputo, esteve na província de Maputo, esteve na província de Gaza, entrou na província de Inhambane. Este banner que faz a nossa campanha nacional e internacional de pressão e de apelo para que sejam responsabilizados que andam a assassinar a oposição. Andam a assassinar a oposição. Este é a outra arma que eles usam. Andam a assassinar membros da oposição. Estamos a fazer essa campanha. Em Inhambane, já ontem, mandaram a polícia para Massinga para, digamos assim, confiscar o banner.
o banner que representa o repúdio que Ana Mola está a fazer, o grito que está a manifestar contra o assassinato dos seus membros. Então, confiscaram o banner dizendo que o Anselmo foi assassinado em Chimoio. Por isso, o banner só pode ser apresentado em Chimoio e não pode ser apresentado em outras partes do país. Este é um oficial da polícia que está a falar nesses termos. Então, vocês estão a ver o emburrecimento em que o Partido do Frelimo está a fazer com a nossa polícia. Desde quando é que um protesto é válido só no local onde o crime ocorreu? O partido não pode levantar um cartaz a dizer que exige justiça do Anselmo em Massinga. Tem que ser feito em Chimoio. Como o Joel Amaral foi baleado em Climane, então qualquer exigência de justiça para o Joel Amaral tem que ser feito em Climane. Como Elvino Dias foi baleado na cidade de Maputo, em Canfumo, só podemos exigir justiça na cidade de Maputo. Então, estão a ver o emburrecimento com que está-se a fazer com a própria polícia? Para além de sequestrar a polícia, para além de partidarizar a própria polícia, de politizar a própria polícia e instrumentalizá-la, ainda fazem o emburrecimento da própria polícia. Estão a ver uma coisa tão grave. Isto é o que estou-vos a contar. Podem pensar que é uma piada, mas é exatamente assim. A polícia confiscou o banner que diz que o Anselmo morreu em Chimoio. Só em Chimoio é que se pode levantar o banner, não em Massinga. Estão a ver? Isto é um oficial da polícia a falar assim. Então, vocês estão a imaginar o quão é que se prejudicou a educação neste país? O quão é que se asfixiou a formação neste país? O quão é que está-se a emburrecer os funcionários públicos? O quão é que está-se a retirar o cérebro e se colocar repouso no lugar do cérebro nos funcionários públicos, nos agentes públicos? É isto. É um partido que não consegue jogar limpo. Não tem capacidade de politicamente fazer valer que realmente é um partido experiente, que é um partido forte, que é um partido que tem longa vida, é um partido de gerações. Não consegue. Usa força. E depois vão fazer aquele evento deles em Chimoio, onde não há gás lacrimogéneo, não se prende a ninguém, não se impede a marcha, mas mesmo assim, tiveram que forçar funcionários públicos para lá ir. Tiveram que forçar indivíduos que são, em princípio, de atividade apartidária, imparcial, impessoal, que são os funcionários públicos, para irem se amontoar em Chimoio para dizerem que tem povo. A minha pergunta é, estava lá o presidente da Frelimo a levantar a mão? Alguém viu o povo que ele estava a cumprimentar? Nada! Quer dizer, enganar-se a si próprio, esta que é a expressão, enganar-se a si próprio, que tem apoio, quando sabe que não tem apoio. E chegar numa cidade, começar a levantar a mão de um lado para o outro, como se estivesse a cumprimentar as pessoas, como está a cumprimentar fantasmas, está a cumprimentar o ar. Não havia povo. O povo não estava lá. Alguém viu o povo? Por acaso viu? Não. Vimos pessoas vestidas de vermelho, funcionários públicos, coitados, diretores nacionais, diretores distritais. Estavam lá todos, obrigados a estar lá, como o diretor-geral do INATRO, essas instituições públicas todas, todos forçados a ir para lá para fazer aquele número. Mas não há povo. Onde é que estava o povo? Não há povo. E mesmo aqueles que estavam ali a marchar, todos eles, sem alegria, sem entusiasmo, sem vida, sem nada. E eu acredito que muitos deles também nem sequer vão votar na Frelimo. Isso é verdade. É por isso que na cidade de Maputo, em Canfumo, que é a zona da elite, a oposição praticamente desde 2013 que ganha todas as eleições. Por quê? Porque eles não votam na Frelimo. Estão ali por obrigação. Mas bom, estou a falar disto por quê? Estou a falar disto porque esta situação que aconteceu em Inhambane, em Massinga,
de arrancar o nosso banner, porque nós não podemos continuar a fazer a nossa campanha de reivindicação. Eu até acho que a polícia devia incentivar, porque é um pedido, é uma campanha para se desvendar o mistério dos assassinos. Não há melhor instituição interessada em responsabilizar assassinos que não a polícia. Então, como é que a própria polícia quer impedir uma manifestação pública para se responsabilizar criminosos? Quer dizer, por outras palavras, a própria polícia a oprimir, a sufocar pessoas que querem que os criminosos sejam responsabilizados. Por outras palavras, está-se a usar a polícia pura e simplesmente para ocultar a face dos criminosos, para ocultar a face dos assassinos. É isto que eu digo, o emburrecimento do funcionário do Estado, o emburrecimento do agente público que este governo da Frelimo está a fazer. É assim. Então, caros amigos, eu estava aqui a falar disso, porque eu dizia que seguiram-se as manifestações pacíficas, volto a dizer pacíficas. É por isso que vais ver as instituições sérias. Não existe uma única instituição séria que chamou aquelas manifestações de violentas. Não existe. A Ordem dos Advogados não disse isso. A Amnistia Internacional não disse isso. A plataforma Decide não disse isso. Não existem instituições sérias que tenham feito uma avaliação sobre a instabilidade pós-eleitoral, que tenha considerado que as manifestações tenham sido violentas. O que foi violento foi a atitude da polícia, como aqui acontece. Aqui estou a dar exemplos de uma manifestação pacífica como essa de Inhambane, de levantar um cartaz, exigir que os assassinos sejam responsabilizados. É a polícia que vem e oculta a face dos próprios assassinos. É isto que a gente está a falar. É a própria polícia que usou de violência contra o povo. É a própria polícia que assassinou o próprio povo. Isso é que aconteceu. Então, no âmbito deste processo, eu já fui notificado. Agora, preste atenção. Espera aí. Sente-se bem na sua cadeira. Refastele-se bem para ouvir isto. Você tem que ouvir isto. Esta que é a mensagem fundamental de hoje. Sente-se na cadeira, escute isto devidamente. É a mensagem fundamental que eu quero passar hoje. Eu fui notificado já pelo Tribunal Supremo. Está aqui a notificação e o julgamento de Venâncio Mondlane vai acontecer. Portanto, já está marcado o julgamento do Venâncio Mondlane no Tribunal Supremo. Esse julgamento, vou aqui recordar, basicamente, Venâncio Mondlane é acusado de 5 crimes. Quais são esses crimes? 1. Apologia pública ao crime. Apologia pública ao crime. 2. Incitamento à desobediência coletiva. 3. Instigação pública ao crime. 4. Instigação ao terrorismo. 5 e último, incitação ao terrorismo. Dos 5 crimes, 2 têm a ver com terrorismo. 1 tem a ver com apologia pública ao crime, desobediência e instigação pública ao crime. Quer dizer, apologia ao crime e instigação pública ao crime são semelhantes e a desobediência. Então, estes são os crimes de que Venâncio Mondlane é acusado. Estes são os crimes de que Venâncio Mondlane vai ser julgado. E a notificação do Tribunal Supremo está exatamente aqui. Esta é que é a notificação do Tribunal Supremo para julgar Venâncio Mondlane. Agora, a pergunta pode ser, quando é que é? Já há uma data marcada, mas temos 10 dias que é para apresentar a nossa contestação querendo.
e vai-se apresentar a nossa proposta em função de uma questão de agendas. E eu vou, depois de termos a resposta definitiva do Tribunal Supremo, é de vir aqui indicar a data precisa. Mas este ano vamos ter o julgamento do Venâncio Mondlane. Nos próximos 2, 3 meses vamos ter o julgamento do Venâncio Mondlane. Está marcado, só é de dar a data exata nas próximas lives. Portanto, você deve continuar ligado ao canal, mais acompanhado em Moçambique, de um político em Moçambique, em toda a história do país, que é esta página oficial do Facebook do Venâncio Mondlane e a minha página também, a minha conta do YouTube também. Então, fique atento a esta página para darmos a data exata. Mas agora, já passo a dar a conhecer que o Tribunal Supremo já me notificou, já marcou o julgamento. Nos próximos tempos, muito brevemente, virei com uma data precisa sobre esse julgamento. Esta que é a informação que eu queria passar. Também, conforme vocês veem, não tens muitos casos na história. Vai ser o primeiro caso na história de um candidato presidencial que vai ser julgado no Tribunal Supremo por acusação de incitação ao terrorismo, por reivindicar a verdade eleitoral, vai responder por incitamento ao terrorismo, a desobediência pública coletiva, de incitar à violência, incitar ao crime, ao cometimento de crime. Então é isto. Estou pronto, tranquilo, preparado para essa batalha. Porque eu penso que é uma batalha, é uma fase que o país está a precisar. Nós temos que meter uma coisa na cabeça. Há determinadas etapas históricas, transformações históricas, que elas têm que aparecer sempre com agitação de águas. Elas sempre têm que aparecer com agitação de águas. Portanto, nós para termos o ouro tem que passar pelo fogo. O fogo é que prova se o ouro é verdadeiro ou se ele não é verdadeiro. É preciso passar pelo fogo. Tal e qual a nossa fé também é testada. O ouro também é testado no fogo. Então, é preciso passar por esta etapa. Eu acho que o país precisa desta etapa, de atravessar esta etapa, porque grandes transformações vão de vir. Grandes revelações vão de vir. Ainda vão haver mais pessoas dentro do próprio Partido Frelimo que hão de vir com acusações mútuas. Mas, para tal, é importante que eu atravesse esse processo. É importante que eu seja julgado. É importante que eu esteja perante os meus acusadores. E a verdade e o povo ser os meus maiores testemunhas. Então, quem vai testemunhar contra mim, por mim, vai ser a verdade. Quem vai testemunhar por mim é o povo. Quem vai testemunhar por mim é a justiça. Quem vai testemunhar por mim são os fatos. Então, não posso impedir que a verdade, que a justiça, que os fatos e o povo possam também ser testemunhas. Então, é preciso atravessarmos a prova de fogo para que o ouro seja testado como verdadeiro ou falso. Então, é isto que eu queria dar a conhecer a todos vocês, povo moçambicano, membros do Anamola, comunidade internacional, que está marcado já o julgamento do Venâncio Mondlane. Próximos tempos, próximos dias, fiquem atentos à live, vou trazer a data precisa, mas a acusação já está, a notificação já está, formalmente já recebi, fui notificado, e aí vem o julgamento. Que vai ser um julgamento inédito, que nunca aconteceu antes, nunca houve na história antes coisa igual. Gente boa, povo moçambicano, era isto que eu queria transmitir. Muitas bênçãos do alto, bênçãos eternas, para todos vocês que estiveram nesta live, os que vão ver a live, e para todo o povo moçambicano. Não me resta mais nada, senão dizer um forte abraço.
Um beijo e tchau!